Vamos agora a Brasília com o Délio Rocha. O Délio tem informações para a gente sobre o conteúdo da sessão de ontem do Congresso Nacional, com a presença do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, do senador Davi Alcolumbre, que presidiu a sessão, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e teve a leitura de parte da mensagem do presidente Bolsonaro. Uma mensagem extensa, mas a apresentação sendo feita em plenário para deputados e senadores. Oi, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, bom dia a todos no Piauí. Você falou aí de várias autoridades, né, Nádia? E lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, ele não compareceu a esta solenidade, ele cumpriu um outro compromisso em São Paulo e ele foi representado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que foi o responsável por levar a mensagem presidencial, a trazer mensagem presidencial aqui para o Congresso Nacional. E nesta mensagem o governo destacou quais as prioridades para este ano e o foco, viu, é mesmo na pauta econômica. A mensagem aí falava em reforma tributária, em pacto federativo e também aí sobre a importância de o Brasil entrar na OCDE. Vamos acompanhar na reportagem. A abertura dos trabalhos no Congresso não dispensou nenhum protocolo. Os chefes dos três poderes passaram pelo tapete vermelho e foram recebidos pelos dragões da independência. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, levou a mensagem do presidente Jair Bolsonaro com as prioridades do governo para 2020. Entre elas estão a privatização da Eletrobras, a independência do Banco Central e a reforma tributária, que está no topo da lista. Estamos trabalhando na reforma tributária e estamos trabalhando na reforma administrativa. Se tem um governo que quer construir um novo Brasil em parceria com o Legislativo, esse governo tem nome e sobrenome, Jair Messias Bolsonaro. Os presidentes da Câmara e do Senado mostraram que estão afinados com o governo federal. É preciso oferecer amparo ao empreendedorismo e simplificar a vida dos brasileiros, simplificar a vida de todos. Por isso, a reforma tributária esperada há quase 30 anos é tão necessária para o crescimento brasileiro. A tributária que fará o Brasil, né, voltar a ter produtividade no setor privado e vai voltar a gerar crescimento. Apareceram apenas 58 dos 513 deputados e cerca de 20 dos 81 senadores. Este ano, os parlamentares terão pouco tempo para encaminhar temas complexos, como a reforma tributária e a prisão em segunda instância, por causa de feriados que esvaziam a casa, como o Carnaval e as festas juninas no primeiro semestre, e também das eleições municipais, que mobilizam os parlamentares logo na volta do recesso. O relator da reforma tributária promete rapidez. Que há um compromisso do Congresso Nacional com a reforma tributária para que possa ser aprovada ainda no primeiro semestre. Olha, Nádia, eu queria dar mais ênfase às falas dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois destacaram o protagonismo do Congresso Nacional em 2019, destacaram a produtividade e uma certa autonomia que o Congresso teve ao longo do ano passado. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o Congresso Nacional está ocupando o espaço que de fato cabe ao Parlamento brasileiro. Ele até disse que o Congresso, né, está no epicentro das grandes discussões, dos grandes debates aí que importam ao país. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, utilizou o mesmo tom, também elogiou aí o trabalho do Congresso Nacional. Agora, desta solenidade de ontem, a gente pode aqui pensar, talvez a coisa mais importante, Nádia, é que todos falaram na reforma tributária, que deve ser, de fato, então, a grande prioridade não só do governo, mas do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Agora, o desafio é tentar unir todas as propostas, porque hoje já tem uma proposta de reforma tributária tramitando na Câmara, que aqui está mais avançada, tem uma outra no Senado e o governo aí, com sua equipe econômica, está elaborando uma outra proposta, mas a ideia é que todas essas propostas depois sejam unidas para que um pacote só seja então votado no Congresso Nacional. Nádia.
A reforma tributária é uma unanimidade entre deputados, senadores e a equipe do governo, e a reforma administrativa foi pouco citada, que também mereceu algumas críticas aí de alguns deputados e senadores. Délio, e hoje deve sair esse projeto de lei, não mais medida provisória, regulamentando a quarentena para os brasileiros que estão na China e serão repatriados, e eles chegam mesmo ainda essa semana, Délio? Olha, Nádia, ainda tem umas questões burocráticas, né? O Brasil demorou um pouco a tomar aí, a se decidir em relação a se iria resgatar ou não os brasileiros que hoje se encontram isolados na cidade de Wuhan, na China, que aqui concentra os maiores casos, a maioria dos casos de coronavírus no mundo, mas a ideia do governo brasileiro, inclusive com esse projeto de lei, é então regulamentar essa quarentena sanitária, já que o Brasil não tem uma legislação específicas sobre isso, então é um preparativo para receber esses brasileiros. E a informação ontem passada pelo governo por meio do ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil é que esses brasileiros devem ser recebidos aqui no Brasil, devem cumprir essa quarentena numa base aérea. O governo até falou em algumas opções. Pode ser uma base aérea no Nordeste, a base aérea de Florianópolis, em Santa Catarina, ou a base aérea aqui de Anápolis, que fica em Goiás, pertinho de Brasília. E atualmente, viu, Nádia, existem 55 brasileiros isolados na cidade de Wuhan, sendo que destes 40 já manifestaram interesse em voltar ao Brasil. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo de Brasília. Esses brasileiros até gravaram um áudio destinado ao governo federal do Brasil, pedindo para que o governo se sensibilizasse com a situação deles, porque outros países também já tiveram resgatados as pessoas que estavam lá na China, e agora o Brasil também tomando essas medidas. Obrigada, Délio, ao vivo lá de Brasília.